Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV. Nós estamos aqui para falar do livro Graça Transformadora, do pastor Luciano Subirá. E nós chegamos ao capítulo 6, que fala da mudança da lei. Mas antes de falar, vou apresentar quem está conosco hoje, pastor Saulo. Amém. É um prazer. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Prazer é nosso. É uma alegria estar aqui. Sempre. Professor Joás. Estamos aí. Estamos aí. Pastor Gilberto. Obrigado, Carol. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Vamos falar agora do capítulo 6, que fala mudança da lei. Esse capítulo aborda a mudança da lei, onde o autor aborda o que foi afirmado no capítulo 3. Ele volta a falar o que foi afirmado no capítulo 3 e também ele fala um pouquinho do caráter temporário, que também foi falado no capítulo 5. Parece que é repetitivo, os capítulos, mas na verdade não são, não é verdade? No capítulo 13 ele mostra o caráter temporário da lei. No capítulo 5 ele mostra o caráter profético. Profético, eu falei o contrário. Que aí no caso ele está mostrando, e ele vai dar continuidade agora mostrando essa mudança de lei e em que se consiste, essa mudança de lei. Não a abolição da lei ou que Cristo veio desfazer a lei, mas cumprir. É o que vamos estar percebendo hoje, aí no capítulo 6. Não sei. Lá fala assim, o fim da lei é Cristo. Fala em Romanos, Paulo fala. Sim. Certo? E por outro lado, as mesmas escrituras também revelam que Cristo fala, quando Jesus fala, ele declara, lá em Mateus, não pense que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Aí parece que é contraditório, O fim da lei é Cristo, mas aí depois Cristo declara que ele não veio abolir, ele veio cumprir. É porque nós temos em mente, quando se fala de fim, quando fala o fim da lei é Cristo, e essa palavra fim, nós temos um conceito de acabar, deixar de existir, ou abolir. Mas a verdade é que a palavra fim nem sempre tem esse sentido. Porque o próprio Jesus se apresenta como princípio e fim. O que ele está dizendo, o que Paulo diz que vai dizer que o fim da lei é Cristo, ele está mostrando que a finalidade final da lei se cumpre em Cristo. Ela se complementa, ou seja, ele a cumpre integralmente. Então aqui não é um fim no sentido de deixar de existir. Acabou, é o fim, acabou. Não é isso. É o fim porque em Cristo ela se cumpre. Ela se cumpre plenamente. Ela se cumpre plenamente na pessoa de Cristo. Porque esse entendimento que nós temos de fim é de terminar, de acabou. E nem sempre tem esse sentido. Como eu já disse, eu repito, o próprio Jesus disse, eu sou o princípio e o fim. Ou seja, em mim tudo se concentra, do começo ao fim. Se finaliza em mim. Não que vai terminar, acabar, deixar de existir. E essa aplicação também se cabe à palavra de Paulo aos Romanos, que o fim da lei é Cristo. Ou o cumprimento da lei é Cristo. O único que pode cumpri-la integralmente é a pessoa de Jesus. Então ela se complementa, essas duas declarações, Sim, tanto de Paulo como de Cristo. Como a de Cristo. Aí depois o próprio Cristo, eu antes e anteriormente já tinha dito, Sim. que não veio abolir, mas cumprir. Cumprir. E quando Paulo fala que o fim da lei é Cristo, ele está concordando com a palavra de Jesus também. Que ela se cumpre na sua pessoa, como na pessoa de Jesus. Muito bom. E professor, qual a importância de reconhecer que não estamos mais sob a lei mosaica? É importante reconhecer que há uma lei que é até superior, que de alguma maneira nos norteia, nos guia. A lei mosaica ela tinha aspectos que não eram para nós, que eram temporários, como já foi dito, mas em muito sentido a lei ainda serve em muito para nós, porque a harmonia entre a lei que Cristo veio trazer quando cumpriu a lei mosaica, e a própria lei mosaica. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas tem alguns textos aqui que mostram isso, tanto dos apóstolos, no Novo Testamento, dizendo para você não se prender muito a determinados aspectos de lei, aí esses
não exige mais que seja feito, né? Aí a gente vai ler os textos daqui a pouco, né? Fala de sábado, fala de dias festivos, né? Fala de alimentos proibidos, coisas desse tipo, mas ainda é exigido de nós que a gente não mate, não roube, né? Não adultere, né? Então grande parte da lei ainda está em vigência, né? E em harmonia com a lei de Cristo, porque a lei mudou, né? Agora é a lei de Cristo, e essa lei de Cristo está em harmonia com grande parte da lei mosaica, né? E pastor, podemos afirmar que Jesus falou um pouco disso no Sermão do Monte? Com certeza. Dessa harmonia, dessa mudança? Com certeza. Essa mudança, a gente vê muito essa característica de mudança na carta ou epístola aos Hebreus. Tem um texto aqui de Hebreus, até separei aqui, Hebreus 7,12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. O pastor Saulo definiu isso muito bem, o professor Joás complementou aí, colaborou com a ideia central aqui desse capítulo 6, e nós já falamos isso aqui uma ou duas vezes, talvez até mais, que a lei é dividida em 3 aspectos: a lei moral, a lei cerimonial e a lei jurídica. Então, por que a lei teve o seu fim? Porque Cristo cumpriu toda a lei. Então não há necessidade mais daquela lei. E quando o autor está falando... Quando a gente fala em cumprir todas as exigências da lei, Cristo sim, cumpriu todas. Os 3 aspectos. Os 3 aspectos da lei. Cerimonial, né, moral e jurídico. Isso. Agora, quando a primeira pergunta aí, né, é importante reconhecer que nós estamos mais sobre a lei mosaica, é importante ser muito claro, porque nós não estamos ligados mais à lei cerimonial. Mas o professor Jorge falou uma coisa muito importante: a lei moral e a lei jurídica, ela não perdeu sua essência. E é aqui que Jesus falou que ele não veio revogar essa lei, ele veio cumprir. E ela está em plena evidência. E vamos falar daqui a pouco um pouquinho disso, né? Que seria essa lei cerimonial, moral, jurídica. Vamos lá, pastor Saulo. Podemos afirmar que a substituição da lei não pode ser confundida com a aniquilação da lei? Sim. Né? E isso é muito importante entender, que quando nós dizemos, né, essa mudança de lei, essa substituição de lei, nós não estamos dizendo que estamos, como o pastor Gilberto tem dito, que nós estamos sem lei. Não é esse o sentido. Que para nós a lei não tem mais valor. Não é isso. Nós cremos que essa mudança de lei, como também já foi dito aqui de Hebreus, havendo a mudança de sacerdócio, e por muito tempo as pessoas entendiam que mudando o sacerdote. Mudando o sacerdote nunca houve mudança de lei, porque os sacerdotes mudavam pela mortalidade, né? No caso, morriam os sacerdotes, outro assumia o seu lugar ministerial, mas a lei permanecia. Quando mudou a própria essência do sacerdócio, né? Que sai da casa de Arão, da família de Arão, e vem agora, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não foi um levita, né? Ele nasceu em outra tribo, em Judá. E quando essa mudança, então, a própria Bíblia é muito clara: é necessário que haja mudança de lei. Mudou o sacerdócio, agora vai mudar também a lei. Só que é claro que para que essa lei fosse mudada, alguém tinha que cumprir essa lei. E o próprio Cristo já cumpriu. E nele cumprir, agora sim é uma mudança. E nós temos que entender que essa mudança não é uma aniquilação da lei, que a lei deixou de ter valor. O professor Joás diz, a lei permanece. Jesus, a verdade é que ele vai dar um esclarecimento maior acerca da lei. E em certos aspectos, essa nova lei até nos aperta um pouco mais. Ela é até mais difícil, né? Porque ela não só abrange a prática, mas até a intenção daquilo que está dentro de nós. Esta lei vai julgar o que está dentro de nós. É o que Cristo falou, de várias coisas, né? Não é só praticar, mas até desejar praticar, essa lei já nos pega. E quando nós vamos ter Jesus como aquele que cumpriu a lei, e nós temos que imitá-lo, nós pomos em prática a lei que ele próprio viveu. É uma lei moral, que ele vai desafiar os seus inimigos, né, a dizer: qualquer um de vocês me aponte o meu pecado. Somente ele pode falar uma palavra dessa. E para inimigos, né? Não é para amigos, não. Às vezes para o amigo embaça o negócio, né? Mas desafiar um inimigo a apontar um pecado meu, Jesus fez isto.
Então ele cumpriu a lei moral da lei, né, o aspecto moral da lei, ele cumpriu ele integralmente, e hoje nós temos que cumprir também esses aspectos morais da lei, jurídicos da lei, como Cristo cumpriu. Né? Pastor Gilberto, para entender a natureza da mudança de lei, é necessário fazer a distinção entre quais aspectos da lei? Aí eu acho que a gente entra no aspecto, né, cerimonial, moral e jurídico. Sim. Esse aspecto é muito importante. Quando Jesus fala que ele não veio descumprir a lei, não veio revogar a lei, não veio aniquilar, ele veio cumprir, o pastor Saulo definiu isso muito bem no comentário que ele fez agora há pouco. Quando a gente fala nesse aspecto aí, eu vejo o pastor Joás, Carol e todos que estão nos ouvindo, que Jesus veio dar o real sentido da lei, que na época dele ali, os homens valorizavam muito mais os preceitos do que propriamente a lei. Que a lei propriamente as tradições, né? Exatamente. Não pode comer sem lavar a mão. Peraí, Jesus falou assim, não pode comer sem lavar a mão, o que entra não contamina é o que sai, é o que está no coração. Então Jesus veio dar o real sentido à lei. Então quando a gente fala dessa importância de distinguir essa lei cerimonial da moral, a cerimonial é para o povo judeu. Nós não temos a necessidade de circuncidar. Isso fazia parte da lei, um pacto com Deus bem antes da lei. Sim. Mas que foi colocado na lei, na prática da lei cerimonial, era cerimônia, as festas e tudo mais. Agora, a lei moral, é só a gente dar uma lida no capítulo 28 de Deuteronômio, capítulo 30 ou 32, que a gente vai ver que está em plena evidência. E ela sempre existiu, né? Desde o princípio. Sempre. Se Jesus revogasse isso, se Jesus falasse a partir de hoje isso não faz mais sentido, ele partiria de qual premissa? De onde Deus ia ser o Deus justo? Não faria sentido. Não. Tanto é que quando Caim mata Abel, nunca havia tido um assassinato, ele sabia que ele tinha feito alguma coisa errada. Sim. Que ele tinha feito errado. Sim. Ali inclui a lei moral, né? Assim, ainda não estava estabelecido, mas ele sabe que aquele ato da consciência, porque eu até penso que essa moral, essa já vem já no nosso DNA, que vem de Deus, de saber já o que é certo e errado. É a degeneração da raça humana que vai minando a consciência do próprio ser humano e de apontar o seu erro. Ele passa a concordar e a conformar. E a lei vem para isso, para apontar. Por isso foi dada a lei. A raça humana estava degenerada, dia após dia. A lei veio para mostrar onde que ele está pecando, porque a sua própria consciência, a sua própria moral já não mais o acusava. E a lei veio para mostrar, é aqui que você tem errado. É nesses preceitos que você tem transgredido diante de Deus. É muito importante isso, cara. Um dia eu estava numa aula do Ibafec e alguém perguntou assim, e o senhor está falando aí, como que os índios, como pessoas que viviam em lugares longínquos, distantes, que nunca chegou ao evangelho, como é que esse povo será julgado? Todo ser humano, ele tem dentro dele, que se veio de Deus, ele tem esse senso do certo e o errado. Sim. Na tribo indígena, ele sabe o que é certo e o que é errado. Sabe. De acordo com a cultura, com o modus operandi daquela tribo. Então, Deus sabe julgar. Eu não sei, mas Deus é justo, Deus sabe julgar. Paulo falou sobre isso, né? Exatamente, Romanos 1. Isso. Ele vai se manifestar da sua forma a ele. Porque a lei moral da própria tribo dele vai acusá-lo. A própria lei moral da sua tribo. Que ele está transgredindo vai servir de parâmetro para Deus condená-lo e julgá-lo. Né? Mesmo que ele não tenha um conhecimento pleno da salvação, e a Bíblia fala que o próprio céu testifica de Deus, né? Romanos 1,18 a seguir fala muito bem sobre isso, que ninguém é indesculpável. Ninguém. Então essa lei, ela prevalece com todos os seus atributos, que vem de Deus, e ponto, é isso aí. E todos nós sabemos, né? Querendo ou não, né, professor? Até onde o evangelho ainda não chegou, né? Uma tribo indígena. Todos eles sabem, né? O que está certo, o que está errado. E nós vamos para um breve intervalo. A gente volta daqui a pouquinho, falando um pouquinho mais sobre o capítulo 6 do livro do pastor Luciano Subirá, Graça Transformadora. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja.
Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta no segundo bloco. Pastor Saulo, nós encerramos o terceiro bloco. O pastor Gilberto respondeu a pergunta 3. Eu quero ler ela novamente. Quero, que o senhor e o professor Joás entrem nela também. Para entender a natureza da mudança de lei, é necessário fazer a distinção entre quais aspectos da lei? Como já foi dito, já umas 2 ou 3 vezes aqui no programa, esses aspectos da lei, moral, cerimonial, jurídico. E quando nós dizemos que Cristo cumpriu a lei, ou ela se cumpriu nele, aí nós temos que fazer essa distinção. Aí eu percebo assim que ele cumpriu, qual lei que se cumpre nele? A lei cerimonial, esse aspecto da lei. Porque ele é o Cordeiro de Deus, que a lei cerimonial mostrava, apontava. Ele é o descanso que nós temos, que era o sábado no caso. Hoje ele é o nosso descanso. O Cordeiro é como ele é o sacrifício É o perfeito. sacrifício perfeito, tudo mais. Mas ele é o sacerdote? É o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote perfeito, que não necessita ser substituído mais, como os demais, por causa da mortalidade e por causa dos seus próprios pecados. Mas agora, e a lei jurídica e a lei moral? Eu percebo que essas leis não se cumprem em Cristo. Ele que cumpre essas leis, vivendo uma vida sem pecado, ele cumpre a lei moral perfeitamente. E também cumpre a lei jurídica. Interessante que quando ele é levado ao sinédrio para ser julgado, eles não, mesmo havendo pessoas que são pagas para falar contra ele, eles não conseguem provar que ele havia pecado. Ali ele é julgado sobre a lei moral da nação, não tem pecado. E eles não conseguem condená-lo, porque se ele fosse condenado ali, ele seria apedrejado pela lei mosaica. Eles o levam para o governador. E agora vai ser julgado pela lei jurídica. E ali sobre a lei jurídica também eles não conseguem acusá-lo de crime. E ele também não pode ser condenado. Porque se ele tivesse cometido algum crime, ele morreria crucificado pelo seu crime. E o próprio governador que está ali julgando, que a lei máxima jurídica da época, o representante do Império Romano, o Império Dominador, teve que chegar a uma conclusão. Eu não vejo nesse homem crime algum. Lá no Sinédrio, eu não vejo nesse homem pecado, não puderam condená-lo. E no governador foi literal ao se dizer, eu não vejo nesse homem crime algum. Ali ele cumpriu o aspecto jurídico da lei, o aspecto moral da lei, para que a lei possa ser, então, agora mudada. Porque se alguém não a cumprisse desta forma, tanto cumprindo nele a lei cerimonial, cumprindo nele, ele cumpria a lei jurídica, ele cumpria a lei moral, a lei tinha que permanecer, até que chegasse alguém para fazer isso. Mas ele cumpriu, por isso nós vemos
né, essa mudança que houve na lei, justamente porque nele ela se finaliza. Nele ela se cumpre e ele a cumpre integralmente. Né? O professor Joás está mais calado hoje, né? Tá, professor. Não, tá perfeito, não tem nada que acrescentar aí. Falar o que, né, professor? Eu acho mais que claro. podia ler um texto aqui, né? Sim. Em algum momento ele é até citado no livro Romanos 3, verso 30, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso mediante a fé o circunciso, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Né? Então, essa obra que Cristo fez, né, hoje, pelo Espírito, né, a fé que ele constrói em nós, né, por meio do Espírito Santo, ela nos torna, em alguma medida, né, continuadores da obra de Cristo. Sim. Né? Sim. Se a gente ainda estabelece a lei, confirma a lei, né, não estabelece, confirma, esse confirmar aqui é bem interessante, né? Confirmamos a lei, tem o sentido de fazer ela ficar de pé, estabelecer ela em bases firmes, mais sólidas do que as que estavam antes. Né? Estava em Moisés, né? Então confirmamos a lei agora está pela em Cristo. Fé. A fé que Cristo nos possibilitou, né? A fé que Cristo, pelo seu Espírito, produziu em nós, né? Nos leva a tornar a lei mais forte. Né? Manter esse aspecto da lei que ainda vale, manter ele de pé sobre bases mais firmes do que as anteriores. E a base principal é a fé. Aquilo que Cristo fez. Base mais sólida porque é Cristo a rocha. Né? A rocha. Deixa eu só dar uma contribuição num negócio muito importante aqui. O pastor Saulo falou, estou aqui pensando, Joás. Quando a gente, por exemplo, vai olhar o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, a Bíblia cita 3.000, fala de 3.930 personagens. Mas qual é o personagem principal do Antigo Testamento? Moisés. Só que Moisés fala assim, ó, e naquele tempo Deus suscitará um profeta semelhante a mim. Ele está apontando para quem? Para Cristo. Então, toda a lei que nós conhecemos no Antigo Testamento, ela é atribuída claro, à autoria de Deus, mas ela foi dada por Deus a Moisés e Moisés ao povo. Olha a importância disso aí. Então, quando a gente fala nessa mudança em que Cristo cumpriu, da forma que o pastor Saulo falou, olha o Novo Testamento. Cristo é o principal. Aí eu falo, Moisés é do Antigo Testamento e Cristo é de toda a Bíblia. Porque todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Todo ele. Então por isso que é importante a gente saber distinguir isso aí. Isso está bem claro entre nós. Isso é muito bom. É importante dizer também que o legislador é o mesmo também. Exato. Não mudou. Não mudou. Muda os sacerdotes, né? Muda a lei, mas o legislador é o mesmo. E nele não há mudança nem variação. E não há contradição nessas afirmações. Ele é imutável, né? Tanto é que é o tema a mutabilidade do próximo capítulo, capítulo 7, nós vamos falar. É por isso que a gente fala que a lei não perdeu a sua qualidade. A lei, repetimos, a lei moral e a lei jurídica, isso é imutável, porque o legislador é o mesmo. Obrigado, professor, essa contribuição é muito boa. E o professor Joás, aqui na primeira pergunta a gente falou de lei mosaica, depois a gente fala lei que foi lei de Moisés. É a mesma coisa, só para o pessoal em casa não ter dúvida? É só a nomenclatura, duas nomenclaturas para a mesma situação, né? Para a mesma situação. Mosaico é algo que vem de Moisés, né? De Moisés aí. Exatamente. Muito bom. Vamos para o capítulo 4, vamos para a pergunta 4, capítulo 4. Pastor Saulo, por que é necessário reconhecer que ainda há leis divinas a serem observadas, ainda que não se trate das leis cerimoniais da Antiga Aliança? Eu creio que dentro deste assunto, que nós já falamos até um pouco sobre ele, nós temos que entender, como eu já falei anteriormente, a lei, nós não vivemos sem lei. Né? Senão o mundo em si seria um caos, uma desordem absoluta. A lei moral e a lei jurídica, ela veio para manter a ordem, a decência da nossa vida aqui na Terra. Porque, como o pastor Gilberto já disse bem no começo, ainda é contra a lei adulterar, ainda é contra a lei roubar, ainda é contra a lei matar. Porque se nós não tivéssemos essa lei que nos freia, que nos contém,
como seria o mundo? Um mundo caótico, violento, Cada um faria o que depravado, mais do que já é. o é, né? Então nós temos que entender isso, que a lei cerimonial, com seus aspectos, nós não mais a praticamos. E nem temos nenhuma ordenança no Novo Testamento sobre guardar. Eu encontro, às vezes, 9 mandamentos no Novo Testamento, mas não encontro um dos mandamentos, que é guardar o sábado. Porque isso era uma lei cerimonial, que se cumpriu integralmente em Cristo. Os sacrifícios, né? O seu sacrifício, ele é agora o nosso descanso. Nós não descansamos mais no sábado, nós descansamos em Cristo. Quando ele diz que vinde a mim, todos que estão descansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele é o nosso alívio, ele é o nosso descanso. Então se cumpriu. Mas ainda estamos sujeitos às leis divinas. Como já foi dito há poucos instantes, o legislador permanece. E existem leis, princípios que são guardados até nos céus. De uma hierarquia, de uma obediência. Até nos céus tem ainda uma lei. Quando ela foi quebrada nos céus, quem a quebrou foi expulso de lá. Porque ele estava quebrando princípios, leis de Deus que são eternas. E por isso nós precisamos continuar mantendo as leis jurídicas, as leis morais, que fazem parte da própria natureza de Deus. Faz parte do ser de Deus. A sua elevada moral, santidade, pureza, que se reflete nas leis morais que ele estabeleceu para nós. Né? Professor? É isso, eu acho interessante o pastor lembrar os 10 mandamentos, né? Porque é a ilustração mais perfeita, completa da lei mosaica, né? Ali tem todos os aspectos da lei em 10 palavras, né? 10 palavras. Na tradição judaica são 10 palavras, né? Não são mandamentos. E eu acho muito interessante, as 4 primeiras, né, dizem respeito ao vertical, né? A relação do homem com Deus, e as 6 últimas, 6, né? Relação de homem com homem, né? O número de homem, horizontal, do homem, né? E aí você vê em todos eles esses 3 aspectos que a gente falou. Por exemplo, você vê o 7º mandamento, né? Não adulterarás. O 7º mandamento é uma lei moral, horizontal, né? Assim, eu não devo adulterar, eu não devo deixar a minha mulher e ir atrás de uma outra que não é minha. Tá, isso tem aspectos civis, tem aspectos morais. Sim. Né? E tá tudo no mesmo mandamento. Só que como é que depois, lá no 10º mandamento, parece que é uma repetição disso, não cobiçar. Né? Não cobiçar nada que é do próximo. Aí fala até a mulher do próximo. Mulher novamente. Não é a mesma coisa? É isso que Jesus estava tentando explicar lá em Mateus 5. Né? Eles às vezes criavam mecanismos, né? O que a lei diz para não adulterar? Então eu posso fazer qualquer coisa desde que eu não vá às vias de fato, né? Desde que eu não pratique o ato. Não estou adulterando. Jesus falou, se você olhar com intenção impura, ele estava dizendo a mesma coisa que a lei estava dizendo, só que de forma mais clara. Porque eles tentaram burlar. Porque o aspecto moral já estava lá na lei. Sim. Eles tentaram só tirar esse aspecto não moral. Cobiçar. Eu não devia fazer o ato, mas eu também não devia cobiçar. Olhar com intenção impura. As duas coisas estão lá na lei. Estão, né? Às vezes não está tão explícita como está na palavra de Jesus. Jesus tornou isso mais claro. Mais explícito. Mas eu acho que isso e mais abrangente até, não é mais só para judeus, né? Mas isso hoje é como a gente faz, acho que era um mecanismo para poder adaptar ao nosso modo de vida, ao modo de vida deles, para não falar assim, eu não estou pecando, né? Como interpretar a lei, ter uma consciência limpa. Ainda hoje temos a forma distorcida de interpretação da lei. Para se adaptar ao meu modo de vida. Exatamente. Aí Jesus acabou com isso. A lei é isso aqui, está dizendo isso aqui. Não tem outra interpretação, não. E não tem nada novo, né, Pastor? Eles faziam isso naquela época e a gente ainda faz isso hoje. Mudou. É muito interessante. Eu fico olhando essa discussão. É muito bom quando a gente abre uma discussão dessa. Pelo que o nosso tempo é muito pequeno, né? Sim. Mas o pastor Saulo falou, Joás falou muito bem também, pontuou muito bem. Por exemplo, um dia eu estava estudando sobre os frutos, o fruto do Espírito. O último lá, que é o domínio próprio, a temperança ou o domínio próprio, ela vem de uma palavrinha grega que é egrateia. Ela está ligada à sensualidade. Se a gente for na raiz, na etimologia, na exegese, só daquela palavra está ligada à sensualidade. Espera aí. Sim, porque a sensualidade provoca sexualidade.
Estou dando um exemplo da lei. A sensualidade, ela desperta a sexualidade. E a sexualidade, ela dá um sentido de libertinagem em relação a esse comportamento, se ele não for corrigido pelo Espírito Santo. Jesus veio dar essa clareza para a lei. Os homens entendiam uma forma, burlavam, arrumavam um jeitinho, parecia que era até brasileiro, um jeitinho brasileiro. Mas aí, Jesus trouxe luz, aquilo que já estava lá. E eles nos dão um novo mandamento. Exatamente. Nós não estamos sem mandamento. Exatamente. A última pergunta, professor Joás, começar por você. Né? Nós temos mais 4 minutos. O que significam as afirmações de Paulo? Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, afirmamos a lei. Romanos 3,31. E a lei da fé? E a lei da fé? Romanos 3,27. A gente até comentou algo sobre esse texto aí, né? Não há anulação da lei, né? Pelo contrário, em vez de derrubar e tornar nulo, tornar sem efeito, né? Pela obra de Cristo a gente levanta aquilo e torna mais firme, porque a base é mais sólida, né? Então essa palavra aí, para confirmamos, ela tem esse sentido, né? Causar ou fazer ficar de pé, né? Estabelecer, pôr em ordem, né? Tem uma semântica muito ampla a própria palavra para confirmar aí, né? Então o que Paulo está dizendo para os romanos é que a fé em nós, pela obra de Cristo, torna a lei eficaz, né? Torna a lei mais firme. Aspectos da lei que não servem mais são os cerimoniais, né? Mas o restante da lei agora está mais claro, está mais abrangente, está mais firme. Mais sólido, naquela base mais sólida. Por causa do que Cristo fez. E essa expressão, né, de Romanos 3,31, confirmamos a lei, porque pela fé nós cremos que Cristo, ele é o cumprimento da lei, que ele é, né, aquele que cumpriu a lei integralmente. A fé nos faz acreditar nisto. E por causa da fé que nós temos que ele cumpriu, nós tomamos posse da salvação e somos salvos. E aí é o que o professor já está dizendo. Isso traz uma confirmação, põe a lei de pé. Ela foi cumprida. E porque ela foi cumprida, o cumpridor da lei pode nos oferecer salvação através do seu mérito, de alguém que cumpriu a lei integralmente. Ele cumpriu a lei e a lei cumpriu nele próprio, nas suas ordenanças. E ele pode nos oferecer também, o cumpridor da lei pode nos oferecer os seus méritos para nos salvar. Por isso ele era também o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito. E é por causa dessa mesma fé que eram salvos no passado. Quem observava a lei antes dele fazer isso. Já crendo no sacrifício do cordeiro, não somente aquele cordeiro imolado ali, mas o próprio cordeiro que viria. Né? Pela fé, eles criam que o Messias viria e cumpriria tudo aquilo. E eles já, nessa fé, já eram salvos. Aí a gente entra na questão da justificação pela fé. É compreender a fé, pastor. Vou ser bem sucinto aqui, rápido. Quando eu amo esse capítulo 3 de Romanos, que ele vem falando da pecaminosidade do homem. Os versículos anteriores, do 1º até o 20º, por exemplo, Paulo, ele usa 5 salmos para mostrar a pecaminosidade do homem. 5. Então, se a gente for buscar as referências aí, quem está em casa pode buscar isso depois. Então, Paulo está justificando a sua fala aqui, é o seguinte, o homem pecou. Só quem pode absolver esse homem é quem fez a lei cumprir em si mesmo. E o único que fez a lei cumprir em si mesmo, cumpriu a lei e tem todas as prerrogativas de um juiz para absolver ou executar é Cristo. Por isso que a lei tem essa função, e Cristo muito maior que a lei. E nós, movidos pela fé, nele, tomamos posse dos méritos de Cristo. Exatamente. Não é pela lei, é em Cristo. Porque ele cumpriu ela. Eu vou falar uma frase que o pastor Saulo falou um dia, que eu aprendi isso aqui, cara, isso é muito importante. E é bom a gente corrigir isso. Pessoal. Rápido. Uma vez eu vi o pastor Saulo dando estudo aqui, e ele falou o seguinte, que a gente fala aquela frase assim, né? A festa no céu quando o pecador se arrepende. A gente coloca o mérito no pecador. Sim. Na verdade, o mérito não é do pecador. O que está sendo lembrado no céu, naquela hora que é a festa no céu, é o sacrifício de Cristo que salvou o pecador.
Isso é fé. É Cristo que é louvado. Exatamente, não o Reconhecido pecador. como Salvador, não o pecador. Exatamente. Que nós não temos mérito nenhum nisso. Nenhum mérito. Nenhum. É o Senhor que é ovacionado, adorado naquele instante. Muito bom. Nós chegamos ao fim, vamos encerrar. Vamos voltar depois no próximo programa, vamos entrar no capítulo 7. O autor aqui dá uma pausa, né, em falar sobre a lei da graça, e ele vai discorrer um pouquinho sobre a questão da fé, da justificação da fé e o papel, né, do cristão na obediência a Deus. E o capítulo 7 começa com a imutabilidade de Deus, é o título, né, a imutabilidade de Deus. Esse é o tema, né, do próximo programa aqui sobre o livro do pastor Luciano Subirá. Pastor Saulo, encerra para nós, abençoa o pessoal de casa. E te convidamos, né, a não somente estar participando conosco aqui desse programa, mas se interessando um pouco mais dentro do assunto, que é muito importante. Esta graça salvadora, libertadora, que é em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós queremos uma vez mais te adorar, agradecendo ao Senhor por todas as tuas dádivas, pela tua graça infinita derramada sobre nós, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoe todos aqueles que estiver assistindo, Senhor, este programa, que possa ele ser abençoado pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Em reconhecimento nos prostramos. Maravilhoso és, nós declaramos. Seja bem-vindo nesse lugar. Todo elogio queremos te dar. Em reconhecimento nos prostramos. Maravilhoso és, nós declaramos. Seja bem-vindo nesse lugar. Todo elogio queremos te dar. Em reconhecimento nos prostramos. Maravilhoso és, nós declaramos. Seja bem-vindo nesse lugar. Todo elogio queremos te dar. Alegria de toda a terra, antes que houvesse
toda a terra, antes que houvesse dia, tu já eras incomparável eis, incomparável eis, incomparável, incomparável.